encontramos novamente para estudarmos, para conhecermos um pouco mais a liturgia. O nosso tema de hoje é liturgia e igreja hoje. Quando nós pensamos em liturgia e quando nós pensamos nas nossas formas de celebração, nas nossas formas de culto, sobretudo na Eucaristia, algo deve nos questionar. Como cristão, como batizado, como membro e como comunidade de fé, como estou vivendo essa relação íntima com Deus? Como estou sendo e vivendo o meu ser batizado, o meu ser igreja no mundo de hoje? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nesta tarde. Possamos pedir a ação de Deus sobre nós, que Ele envie seu Espírito, que Ele nos conduza nos bons caminhos do seu apostolado, do seu seguimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Dos Atos dos Apóstolos. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que eram salvas. A experiência com o Senhor ressuscitado, aquilo que torna, pelo batismo, cada homem, cada mulher, membro do corpo de Cristo, é o que anima a comunhão, é o que torna a igreja, igreja. Essa expressão de Cristo no mundo. Quando pensamos em que ponto, em que momento a liturgia nos ajuda em nossa missão como igreja hoje, não tem como nós não nos remetermos a, digamos assim, a frase inicial, ao termo inicial do documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. As alegrias, as esperanças, as angústias do homem de hoje também o são da Igreja de Cristo. Quando nós vemos esse trecho dos Atos dos Apóstolos, nós temos a imagem ideal da igreja, a imagem ideal da comunidade. Mas é interessante que, desde o começo, esses muitos que aceitam Jesus, e desde o próprio tempo em que Cristo passava por este mundo antes de sua paixão, morte e ressurreição, aqueles que o seguiam, aqueles que o cercavam, eram pessoas muito diferentes. Vamos começar pelo grupo dos 12, não é? Pessoas diferentes, de índoles diferentes, de pensamentos diferentes. Pessoas que se colocavam para ajudar, para seguir Jesus, de contextos diversos. Vamos pensar, por exemplo, em José de Arimateia, de Nicodemos, que os evangelhos nos trazem, sobretudo o evangelho de João, de um outro nível, muito diferente daquele nível cultural dos apóstolos, dos 12. A
A igreja animada por Jesus, ela é sempre convidada a dialogar, ela é sempre convidada a se fazer presente no mundo com aquilo que ela é. E neste ponto a liturgia ela tem um valor indispensável. A liturgia bem celebrada, bem rezada, a liturgia bem vivida, ela manifesta a identidade da igreja. E isso sobretudo na celebração eucarística. A identidade da igreja em Cristo, a identidade da igreja como continuadora da missão de nosso Senhor Jesus no mundo. Olhando para Jesus, a igreja olha para si, ela compara a sua missão. O batizado compara a sua vida e diz: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu devo fazer nesse mundo? Qual é a minha missão? Como dar este passo além? Este é um ponto muitíssimo importante. A igreja que se confronta com Jesus, sobretudo quando celebra a liturgia, que é esse momento ápice, de modo muito especial, a celebração eucarística, a igreja que se encontra neste ápice, ela se confronta com o Senhor e diz: qual é a tua missão? Olha para a minha vida. Então, a relação da igreja com o mundo de hoje se dá, esse diálogo, esse encontro, quando a igreja descobre a sua identidade. E essa identidade, ela vai sendo gerada, ela vai sendo formada sempre na experiência pessoal. Não vamos confundir essa experiência pessoal com um simples momento emotivo. A liturgia, embora em determinadas ocasiões, sob determinados aspectos, ela desperte em nós com os seus símbolos, com as músicas, com toda a experiência que nós carregamos de vida, embora ela desperte em nós emoções, mas a experiência pessoal com Jesus ela é mais do que um momento emotivo. Ela é conversão. Encontrar-se com Jesus é converter-se. É olhar para a própria história, retornar ao fundamento dela e dizer: eu sou uma pessoa nova. Bom, de certa forma é isso que, por exemplo, nós celebramos na penitência, no sacramento da penitência, um retorno ao núcleo da nossa vida como pessoas renovadas em Cristo, que o pecado tenta desfigurar, mas que a graça de Deus reconquista, que a graça de Deus renova pela ação da igreja. E essa ação da igreja, que renova seus filhos e filhas, que acompanha seus filhos e filhas, nos dá um segundo ponto neste diálogo que a liturgia nos ajuda a gerar com o mundo de hoje. Liturgia e igreja hoje. Primeiro que não existe essa diferença absoluta. A igreja, ela se alimenta da liturgia. A liturgia caracteriza a igreja. Então, a identidade, segundo, a comunhão. Não seria um segundo ponto diferente do primeiro, mas um aprofundamento, porque a comunhão é a identidade da igreja. É um corpo, é a Assembleia de Batizados que formam o corpo de Cristo. É o povo único de Deus, amado por Deus, um novo povo reconquistado na cruz do Senhor. E essa comunhão, ela vai se realizar, ela vai se planificar, sobretudo na frequência ao banquete eucarístico. E não somente porque, superficialmente, digamos assim, não porque aos olhos comuns nós comemos do mesmo pão, sobre o qual se profere bênçãos na missa, mas porque em Cristo, no corpo de Cristo, nós somos colocados em comunhão com aquele corpo que nos coloca em unidade com todos os outros membros da igreja. A solidariedade entre os santos. E isso é muito interessante. Um aprofundamento da identidade, da comunhão
que caracteriza esses dois primeiros no diálogo da igreja com o mundo de hoje? A santidade. Santidade que não pode ser vista, que não pode ser encarada como algo para poucos, mas pelo batismo nós temos em nós essa dinamicidade mais profunda e mais concreta que nos conduz à santidade. É o Espírito Santificador que nos guia. Então, o cristão, a igreja, ela é convidada a ser santa. Isso não é missão de poucos. Isso não é o próprio de um determinado estado de vida dentro da igreja, de um determinado discernimento ou caminhada vocacional. Ao contrário, é a missão própria da igreja. E a santidade, aqui, ela vai dar, a gente entendendo a santidade, ela vai dar esse ponto que eu gostaria de falar muito claramente nesse diálogo com o mundo de hoje. A igreja que vai se tornando cada vez mais santa quanto mais se aproxima de Jesus. A igreja que mais se aproxima de Jesus, quanto mais medita a sua palavra, quanto mais adere e frequenta os sacramentos. Não como quem frequenta, digamos assim, reuniões sociais ou esse tipo de evento, digamos assim, mais mundano, mas como quem vai buscar o seu Senhor, vai buscar aquela água de que precisa quando no deserto. Mas, pegando o termo de santidade, ele nos dá essa ideia, talvez no seu sentido mais próprio, de separado. Mas não separado na ideia de exclusão, mas separado como que designado para servir. No caso de Deus Todo-Poderoso, Ele é o Santo dos Santos porque Ele é o totalmente outro, o totalmente diferente. Nós somos santificados pelo Espírito, retirados do meio deste mundo. Somos convidados a ter uma vida diferente. A vida natural do cristão é a vida que muitas pessoas podem considerar sobrenatural, porque busca valores eternos, vive a partir de valores eternos, integra a sua vida em todo da eternidade. Então, mas santos, santificados, designados para servir também a este mundo. E é interessante porque quando nós falamos de liturgia da igreja, sobretudo na Santa Missa, nós falamos de uma liturgia que une toda a igreja, que é santa, embora formada de pessoas pecadoras, mas santa porque maior é a graça do Espírito que nos reúne. E é esta santidade da igreja que brilha diante do mundo. E aqui um ponto para reflexão, relembrando aquela passagem do Evangelho, sal da terra e luz do mundo. Como eu tenho deixado que o rosto de Deus brilhe ao meu redor? Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que eram salvas. É como se as pessoas olhassem para aquela primeira comunidade de cristãos e dissessem: olha, tem algo de diferente. São parecidos com a gente, eles moram em casas parecidas com as nossas, vestem roupas como as nossas, comem comidas, é parecido com a nossa comida também, mas tem algo de diferente aí. É a unidade da igreja, a unidade sincera, que só é alimentada não pelo próprio esforço humano também, mas não somente pelo próprio esforço humano, mas sobretudo o primeiro passo, nós bem sabemos, é da ação de Deus. E é quando nós acolhemos essa ação de Deus e nos esforçamos para viver essa ação de Deus, que vai configurando em nós a própria pessoa de Cristo pela ação do Espírito Santo. Quando nós acolhemos e nos propomos a viver isso, o mundo olha para nós e diz: tem algo de diferente em você.
E esse algo de diferente é a santidade, que comunica esperança, que comunica que diante de todas as coisas que o mundo pode oferecer, diante de todos os problemas, diante de um caos, diante de situações de falta de esperança, a igreja diz: eu tenho uma mensagem diferente, porque o meu Senhor viveu e ressuscitou, Ele venceu tudo isso. E Ele me comunicou o seu Espírito. E não só com palavras, com a vida. Por isso, quando a gente fala muito de liturgia, a gente não pode se fechar apenas à ritualidade, mas à vivência. E a vivência da liturgia, nós podemos até usar no sentido muito mais profundo e muito mais bonito, a vivência eucarística do cristão. Ela não pode ser resumida a uma ativa participação no ato ritual de culto. Liturgia e igreja hoje. Como eu vivo a manifestação pública da minha fé? Se nós relembrarmos, nós vamos ver que liturgia do grego, ela significa isso, ela tem essa ideia de uma obra feita para o povo, uma obra pública para todos, para aquele povo. A rigor, originalmente o termo, ele não tinha tanto um sentido religioso, mas esse sentido, algo feito para o povo. A igreja, quando celebra a sua liturgia, ela celebra para o povo de Deus escolhido, para o povo de Deus eleito, digamos, para a comunidade das pessoas salvas, os batizados que vivem retamente a sua fé. Mas ela também celebra para aqueles que não creem, como ato de evangelização, como ato de ensino, como ato de manifestação da força de Deus no mundo. E aí aquela pergunta: como eu estou vivendo a liturgia? Como manifesto a ação e a força de Deus como cristão? Aproximemo-nos de Deus. Por mais que muitas vozes se levantem, por mais que muitas vozes se levantem contra, muitas vezes não de fora, mas também de dentro de nossas fileiras. Na verdade, o mundo espera de Deus. O mundo espera por essa novidade que Cristo veio comunicar. E somos nós, batizados e batizadas, sobretudo pela recepção da Eucaristia e pela busca de uma vida eucarística, que anunciamos e comunicamos ao mundo esta esperança que ele tanto precisa, que ele tanto busca. Quando nós celebramos essa comunidade primitiva, assídua no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, nós temos que ter isso sempre em mente, além daqueles pontos que nós já havíamos falado no começo, de identidade, de comunhão e santidade. Guardarmos amor por aquilo que nos é passado. Amemos a igreja nos seus membros, nos seus filhos. Sejamos solícitos em ajudar os nossos irmãos e irmãs quando caem, quando sofrem. Se não podemos agir de um modo mais ativo, pelo menos com as nossas orações. E não nos esqueçamos que partilhar o pão de Cristo, partilhar da Eucaristia, partilhar da vida do nosso Senhor, é ter comunhão com esta vida. E isso diz algo para nós, deve dizer algo muito para nós. Com aquilo que temos, com aquilo que somos, com as nossas capacidades, mas também com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, porque nada escapa do olhar de Deus e Ele sabe quem somos. A igreja, ela é convidada, ao celebrar sua liturgia, a falar para o mundo de hoje, a dialogar, a comunicar-se com o mundo de hoje. Essa presença
como presença de Jesus Cristo. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. E aqui relembrando, a comunhão como uma unidade sincera, daquilo que nós podemos dar para aqueles que estão nas nossas comunidades, os membros mais novos que estão entrando, mas também para aqueles que estão lá fora, para aqueles que ainda não conhecem. Celebrar bem a liturgia é celebrar bem essa relação de amor que Deus tem para conosco. É colocar-se a serviço, é colocar-se disposto à cruz, sabendo que a vida não termina aí. Como nós falávamos bem no começo, a liturgia ela caracteriza a igreja. E hoje, quando nós mesmos, ou quando as pessoas que nem têm tanta proximidade com a igreja, mas que muitas vezes estão nas nossas celebrações, olham para elas, para essas celebrações, para a nossa vida litúrgica, elas encontram Deus? Elas têm esse desejo de se aproximar e de fazer parte deste numeroso povo? Essa é a ação do Espírito, e por nossos próprios esforços nós podemos até fazer algo de muito emotivo, que acostume as pessoas a estar ali. Mas é somente unindo esse nosso esforço, a ação do Espírito, que nós conseguiremos converter de fato corações para o Senhor. E essa é a finalidade da igreja: salvar o mundo em Cristo, porque somente Ele é quem renova todas as coisas. Que o Espírito do Senhor nos ajude e nos fortaleça sempre no apostolado, de buscarmos levar o Evangelho de Jesus a todos os povos, e que a Eucaristia, sobretudo, como fonte e ápice da vida da igreja, vá formando em nós essa vida configurada em Cristo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.